Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano, fazendo uma tradução do vídeo do politólogo e economista russo Nikolai Starikov. Ele tem um vídeo chamado Nikolai Starikov, США против BRICS, Разделяй и властвуй, ou seja, Estados Unidos contra o BRICS, divida e conquiste. É um vídeo sobre geopolítica que eu convido você a assistir aqui e, claro, a não reparar em eventuais erros de tradução, considerando que essa é uma tradução direta. Então vamos lá. Boa tarde, meus caros amigos. Como vocês veem, em São Petersburgo há um ótimo tempo em São Petersburgo. Eu diria até um tempo bom demais para São Petersburgo, 30 graus, mas os petersburgueses sempre estão reclamando de alguma coisa. Seja de calor, seja de frio, mas hoje nós não iremos falar de frio ou calor no tempo, e sim de uma quente batalha geopolítica. Que vocês estão vendo o canal Nikolai Starikov, vocês podem se inscrever e eu recomendo a todos. Vai ficar a propósito o link para esse vídeo na descrição. Vamos começar bem de longe. Frequentemente, muitos analistas não compreendem que o mais importante na geopolítica é o trabalho de antecipação, ou seja, interromper o crescimento de outro centro de força. E a partir do momento em que, não no momento em que ele começa a fazer oposição, mas muito antes disso. Então, vejam só, uma dessas alegorias, me parece que demonstra bem isso, é um jogo chamado Rei da Montanha. Aquele que fica por cima deve afastar as outras crianças que tenta ir para lá. Aquele que se arrasta, ele é interrompido pelo Rei da Montanha. É claro que esse é um jogo primitivo, mas é uma boa ilustração da política internacional e daquilo que é chamado de geopolítica. Então, imaginem, pela iniciativa da Rússia, da China, é criado um bloco chamado BRICS. E eu espero que vocês não esqueceram do que é essa abreviatura, apesar de que antigamente ela não era mostrada nas primeiras páginas dos jornais. Eu lembro, são 5 letras, tanto em inglês quanto em russo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Digamos que é uma aliança ainda cinza, não é nem uma aliança, mas sim uma preparação para uma potencial unificação. A China, um forte concorrente dos Estados Unidos, a Rússia também é um concorrente, a Índia é uma economia emergente, a África do Sul e o Brasil. Claro que espalhadas pelo globo terrestre, mas mesmo assim. De repente eles fazem acordos, de repente alguma coisa funciona para eles, seria um rival ao G7 do Ocidente. É claro que eles são anglo-saxônicos, mas mesmo assim, a Canadá, a Grã-Bretanha, basicamente a mesma coisa, mas mesmo assim, a Alemanha também difundidos pelo globo. O que fazer com isso? A primeira coisa, nós temos que, claro, temos que colocar lá, temos que anotar o fato de que está sendo feita essa união e trabalhar em cima dela. Como é possível parar o crescimento de uma união que tem estados completamente diferentes? Pode ser trabalhado em cada um deles, tentar mudar o poder deles, tentar trazer para cada um desses países um político leal ao Ocidente, ou colocar lá simplesmente a sua marionete, e deste modo começar a balançar as fundações, tirar um pedacinho dessa união. E claro, também começar a estudar a questão da história. E eu pergunto frequentemente, por que
estudar a história, para procurar conflitos que é necessário trazer para a superfície, saber onde colocar a gasolina, onde derramar a gasolina, derramar lenha na fogueira e suscitar um conflito entre os 5 integrantes. Já faz algum tempo. Vamos tratar aqui de algumas questões. Será que o BRICS pode se fortalecer em breve e com que objetivo ele foi criado? Será que ele realmente é uma alternativa ao Ocidente? Me parece que no presente momento é difícil dizer que isso vai acontecer. Por quê? Porque os Estados Unidos estão trabalhando nesse esquema que nós escrevemos aqui. Vamos começar da primeira letra. O Brasil. O que aconteceu no Brasil? No Brasil, em vez de políticos de esquerda, chegaram ao poder políticos de direita, como o senhor Bolsonaro, que é um fã de Trump, um fã dos Estados Unidos da América, faz tudo o que os americanos dizem, inclusive na última crise na Venezuela, ele por pouco não fez um acordo para atacar a Venezuela, quer dizer, lançar o exército para lá, para a libertação, entre aspas, da Venezuela. Como isso foi feito? Esse é um momento muito importante. Afinal de contas, o nosso mundo da informação, tudo é feito em sacolas bonitas. Hoje estamos vivendo na civilização do marketing informativo. Tudo é apresentado de forma muito bonita, mas que no embrulho desse pacote, como foi que foi retirada a presidente Dilma Rousseff, que era uma política de esquerda, ou digamos, social-democrata do Brasil, que era contra os Estados Unidos da América e que era a favor da participação ativa do Brasil no próprio BRICS. Corrupção. Essa é a chave que abriu o cavalo de Troia dos Estados Unidos para os americanos no sistema político brasileiro. Você ouve uma voz indignada, significa dizer que houve fatos. Talvez até mesmo esses fatos aconteceram, entretanto, fatos pequenos em comparação com o que aconteceu. Basicamente seria como você comparar 10 copecs com 1.000 rublos. Agora vou pular esse anúncio aqui. O que aconteceu lá? Os controladores ocidentais da mídia no Brasil e os controladores ocidentais do meio estudantil no Brasil, primeiramente, começaram demonstrações por razões insignificantes e depois eles liberaram procedimentos. Claro que deputados fizeram isso com o direito americano. Deram início ao processo de impeachment, a um processo de golpe de Estado no Brasil, retiraram Dilma Rousseff, tentaram julgá-la, todavia não encontraram lá nenhum motivo, nomearam um novo presidente. E o novo presidente também foi retirado por crimes de corrupção. Depois disso, nas eleições, venceu o candidato pró-americano. Ou seja, uma bela história de luta contra a corrupção pode ser utilizada para combater, para violar a soberania de um país. A propósito, em um curso, curso blogapalooza.rf, nós temos um excelente artigo que trata de como, no Brasil, resultados foram anulados, métodos que são descritos nesse curso foram utilizados no Brasil, ou seja, o governo brasileiro de Dilma Rousseff.
Não bastou ela ter participado do... Não, adianta, não bastou ela ter participado do BRICS, não bastou ela ter sentado na mesa com a Rússia, com a China. Não bastou ela ter utilizado determinados instrumentos econômicos que no Ocidente geralmente são utilizados pelas economias ocidentais. Exatamente por causa disso, ela foi acusada de corrupção, foi nomeado um novo, retiraram um novo e anularam todos esses mecanismos. Então, exatamente, o Brasil foi afetado pela política americana. Vamos seguir adiante. A Rússia. Observem. Na Rússia, a temperança política, o temperamento político só fica mais alto. Começa uma nova batalha que apareceu em 2011, sob o lema Putin deve ir embora. Basta vocês olharem na internet, só que agora eles mudaram um pouco o lema. Putin não deve chegar. O que isso nos diz? Quem é que faz isso? Os liberais. Claro que não é difícil entender quem é que os inspira, em quem eles se baseiam. Extrema esquerda, pela mesma razão. E claro que também cidadãos russos afetados que ficaram ofendidos por causa da reforma previdenciária. E eu compreendo perfeitamente a indignação deles. Mas nós temos que entender a conjuntura de forças em proporções mundiais. Na Rússia ainda não deu certo, mas mesmo assim eles não param com as tentativas. Depois nós temos mais outras letras, Índia e China, BRICS. Observem, há alguns dias na fronteira entre a Índia e a China, aconteceram alguns microscópicos conflitos de fronteira. Na China, 40 pessoas mortas e feridas. Na Índia, mais ou menos as mesmas, um pouco mais de perdas. Isso quer dizer que, se você quiser, a partir disso você pode suscitar um conflito armado. E de onde isso aconteceu? Aqueles que conhecem a história, aqueles que acham que a Índia é apenas elefantes e que a China é apenas Mao Tse Tung, dificilmente vão entender o que aconteceu. Na realidade, desde fins dos anos 60, a China sucessou uma noiva política prometida. Por que isso aconteceu com a China? Porque ela apareceu no centro, a liderança chinesa apareceu no centro dessa guerra. A China venceu essa guerra breve, essa guerra relâmpago. Então existe agora um território em discussão, um território litigioso, um território contestado. E até o momento a Índia, até o momento a Índia não se conformou com isso. Então nós temos aqui um pouco de lenha na brasa, na qual nós podemos colocar um pouco de gasolina. E nós estamos vendo isso. A Índia e a China em condições de guerra. Simplesmente às vésperas de um encontro entre a Rússia e a Índia, então é suscitado um conflito fronteiriço. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se vocês compreenderem o nível das relações entre a China e a Índia, então vocês podem dizer o seguinte: o que é preciso para isso? É preciso ter uma agência secreta.
Nada mais do que isso. Um serviço secreto encontra realizadores, encontra um motivo, encontra jornalistas que irão colocar lenha na fogueira. Essa é uma tecnologia muito antiga e nós veremos depois como funciona essa tecnologia. Não é preciso ser um James Bond para semear esse tipo de tensão dentro do BRICS. Os Estados Unidos da América inicia a atacar com fundo de ataque à China, demonstrar sua amizade para com a Índia. Mas é claro que aqueles que acreditam na sinceridade deles, não é porque eles acreditam em alguma sinceridade, não a sinceridade que um povo experimenta. Lembremos que durante muito tempo os Estados Unidos apoiaram o imperialismo britânico na Índia. Não é isso. Eles começam a tentar mexer com a geopolítica e utilizam a Índia como instrumento de sua posição, de seu trabalho anti-chinês. Esse é o trabalho de Trump, esse é o trabalho da direção dos Estados Unidos da América. De modo impressionante, claro, há o trabalho dos serviços secretos, cuja principal missão é suscitar um conflito fronteiriço. Eles precisam de cadáveres e não importa de qual guarda-fronteira. Tanto o chinês quanto o indiano servem a esse propósito. O importante é que surja o problema. É uma boa coisa se acontecer a guerra. Boa coisa não para nós, da humanidade progressista, mas para os americanos. É importante para eles suscitar atenção para a China, que é o principal concorrente dos Estados Unidos, suscitar dificuldades para os 5 integrantes da organização e, claro, um conflito armado. Seria como na OTAN, por exemplo, ter um conflito entre a Grécia e a Turquia. É claro que isso iria enfraquecer o bloco. Então, nós passamos pelas letras. Só faltou a última letra, a África do Sul. Bem, a África do Sul, a princípio, é o mais fraco de todos os integrantes do BRICS. Então, a princípio, nem precisa trabalhar em cima da África do Sul. Por quê? Porque, independente de acontecer lá um conflito ou não, então, o funcionamento dessa organização, para o funcionamento dessa organização, não é um momento principal. Mas é claro que a África do Sul está em uma zona de risco. E claro que dentro de um intervalo de tempo, nós podemos ver algum tipo de tensão lá. Talvez algum tipo de protesto ou pogromos, mas no total, no todo, a questão do BRICS, o BRICS ainda não está funcionando como nós esperamos. Afinal de contas, nós somos a favor do mundo multipolar? Sim, somos a favor. Então, nós não podemos ter cada um agindo por conta própria. Enquanto que os Estados Unidos têm a sua própria elite. Isso quer dizer que contra a união dos Estados ocidentais, então deve haver outro tipo de união de outros Estados. E não é obrigatório que essas organizações se oponham necessariamente no plano militar, mas sim economicamente. Afinal de contas, nós entendemos que a Rússia, o Brasil, a Índia e a China, claro que isso dificulta a união por motivos geográficos. Mas que mesmo assim, se esses países concordam sobre um sistema de pagamentos, por exemplo, de oposição ao sistema de pagamento ocidental. Vejam, por exemplo, o caso do cartão MIR, que agora nós temos, que agora é apresentado como uma proposta, apresentado como sendo um sistema de pagamento soberano, não somente do território da Rússia, mas do território da China, Índia, Brasil, China e África do Sul. Ou seja, são diferentes pessoas aqui.
Quando esses países eles se unirem, essa questão será resolvida de uma forma diferente. Ao torpedear o BRICS, os Estados Unidos da América, eles defendem o dólar, defendem a sua posição geopolítica no mapa do mundo e, claro, mostra a todos quem é o mais importante nesse planeta. Por isso, vamos analisar cuidadosamente as ações deles, não vamos subestimar os nossos oponentes geopolíticos ou parceiros, como eles são chamados aqui. Eles são como pequenas aranhas que vão aos poucos tecendo a sua teia e depois, quando eles constroem algo grandioso, quando eles constroem crises, então eles ganham mais influência. Então vamos desejar ao BRICS que ele vá para frente, mas ao mesmo tempo compreender que conflitos internos nessa organização torna ela inefetiva. Até breve. Vocês acabaram de ouvir aqui o vídeo do Nikolai Starikov, que é politólogo, autor de vários livros na Rússia e também economista sobre o BRICS. Recomendo a vocês visitar a página dele e, claro, vai ficar aqui o link na descrição.